Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 67 a 68. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e resgatou o seu povo. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 67 a 68. São João Crisóstomo. Isto é, por obra do Espírito Santo, nem obteve de qualquer modo a graça do Espírito Santo, mas foi cheio, e refugia nele o dom da profecia. Por isso segue e profetizou. Zacarias, ao bendizer a Deus, diz que ele visitou o seu povo. Isso pode ser entendido, seja dos israelitas materiais, com efeito veio para as ovelhas desgarradas da casa de Israel, seja dos espirituais, isto é, dos fiéis, que foram dignos dessa visita, tornando a providência divina eficaz para si. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 69. E suscitou uma força para nos salvar na casa de seu servo Davi. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 69. São Beda. O reino do Cristo Salvador também é chamado chifre da salvação. Com efeito, todos os nossos ossos estão envoltos pela carne, mas o chifre sobreleva a carne. Por isso chama-se chifre, o reino de Cristo, pelo qual o mundo e os prazeres da carne são superados. Segundo essa figura, Davi e Salomão eram consagrados com o chifre de óleo para a glória do reino. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 70. Conforme anunciou desde os tempos antigos pela boca dos seus santos profetas. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 70. São Beda. Diz, desde os tempos antigos, porque toda a escritura do Antigo Testamento anuncia profeticamente a Cristo, pois tanto o nosso pai Adão como os demais patriarcas, por suas ações, dão testemunho da sua dispensação. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 71. Que nos livraria de nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 71. Orígenes. Não suponhamos que se fale aqui dos inimigos corporais, mas sim dos espirituais. Com efeito, o Senhor Jesus, forte no combate, veio destruir nossos inimigos para nos libertar das suas insídias e tentações. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 72 a 73. Para exercer a sua misericórdia a favor de nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a nosso pai Abraão de nos conceder. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, de 72 a 73. São Beda. Havia dito que o Senhor, segundo as palavras dos profetas, nasceria da casa de Davi. Diz agora que nos libertará para dar pleno cumprimento à aliança que fez com Abraão, porque a reunião dos gentios e a encarnação do Cristo haviam sido prometidas precipuamente aos patriarcas da descendência de Abraão. Menciona Davi em primeiro lugar, porque a Abraão foi prometida a santa assembleia da igreja, mas a Davi que o Cristo nasceria dele. Por isso, depois do que diz de Davi, acrescenta a respeito de Abraão, para exercer a sua misericórdia a favor dos nossos pais. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 74. Que, livres das mãos dos nossos inimigos, o sirvamos sem temor. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 74. São João Crisóstomo. Tendo-nos dito que suscitou uma força para nos salvar na casa de Davi,
mostra que, por ela, participamos da glória e escapamos aos assaltos do inimigo. Por isso diz que, livres das mãos dos nossos inimigos, os sirvamos sem temor. Essas duas coisas não se encontram juntas com facilidade. Com efeito, muitos evitam os perigos, mas são privados da vida gloriosa, como os criminosos libertados do cárcere pela indulgência do rei. Outros, pelo contrário, gozam da glória, mas são levados por ela a enfrentar o perigo. Essa força, porém, salva e glorifica. Salva libertando-nos das mãos dos inimigos, não de leve, mas admiravelmente, de modo que já não haja o que temer. Por isso diz que os servamos sem temor. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 75. Com santidade e justiça em sua presença, todos os dias da nossa vida. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1:75. São João Crisóstomo. Zacarias glorifica o Senhor, porque fez com que o sirvamos com plena confiança, não carnalmente, como os judeus pelo sangue das vítimas, mas espiritualmente pelas boas obras. Isto é o que significa com santidade e justiça. Com efeito, a santidade é a perfeita integridade diante de Deus, enquanto a justiça é a integridade entre os homens. Por exemplo, o homem que pratica reverentemente o que se refere a Deus e vive de maneira louvável entre os homens. Ora, ele não diz diante dos homens, como os hipócritas, que querem agradar aos homens, mas diante de Deus, como aqueles cujo elogio não provém dos homens, mas de Deus, e isso não uma vez ou por algum tempo, mas todos os dias da sua vida. Por isso diz, todos os dias da nossa vida. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 76. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante da face do Senhor a preparar os seus caminhos. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1:76. Santo Ambrósio. Depois de haver profetizado sobre o Senhor, dirige suas palavras ao profeta, a fim de manifestar que também esse benefício procedia do Senhor e de não parecer ingrato por enumerar os benefícios públicos, mas calar sobre o seu próprio. Por isso diz: E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Alguns talvez considerem um excesso irracional falar a uma criança de 8 dias. Se, porém, tivermos presente o que precede, entenderemos que aquele que ouviu a saudação de Maria, antes mesmo de nascer, pôde, depois de nascido, ouvir a voz do Pai. O profeta sabia que os ouvidos de um profeta são diferentes dos ouvidos do homem comum, não sendo abertos pela idade do corpo, mas pelo Espírito de Deus. Aquele que tinha afetos para saltar tinha também sentidos para entender. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 77. Para dar ao seu povo o conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1:77. São Beda. Como que, desejando explicar o nome de Jesus, isto é, do Salvador, faz menção com frequência à salvação. Mas, para não pensarem que era a salvação temporal, a que prometia, acrescenta, pela remissão dos seus pecados. Os judeus preferiram não receber a Cristo, mas esperar pelo Anticristo, porque não desejaram ser libertos da dominação interior do pecado, mas do jugo exterior da servidão humana. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 78. Graças à terna misericórdia do nosso Deus, que nos trará do alto a visita do sol nascente. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1:78. São João Crisóstomo.
Misericórdia que não encontramos procurando-a nós mesmos, mas Deus apareceu-nos desde o alto. Por isso segue terna misericórdia do nosso Deus, que nos trará do alto a visita do sol nascente, a saber, assumindo a nossa carne. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 79. Para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Palavra da salvação. Comentário Lucas 1, 79. São Gregório Magno. Por sombra da morte entende-se o esquecimento do coração. Com efeito, assim como a morte faz com que aquilo que destrói já não tenha vida, o esquecimento faz com que já não tenha memória. Por isso, disse que o povo dos judeus, que havia se esquecido de Deus, jazia na sombra da morte. Por sombra da morte entende-se também a carne, porque assim como pela verdadeira morte a alma é separada de Deus, pela sombra da morte a carne é separada da alma. Por isso é dito pela boca dos mártires: quando nos cobristes de trevas, Salmos 43, 20. Por sombra da morte entende-se também a imitação do diabo, que é chamado morte no Apocalipse, Apocalipse 6. Porque assim como a sombra se forma segundo a figura do corpo, assim as ações dos ímpios se exprimem segundo certa imitação do diabo.